Vamos lá, para você que é membro, a gente continua o bate-papo aqui. Furto, a pena é de 1 a 4 anos de prisão. Calúnia, a pena é de 6 meses a 2 anos. Enviar uma fake news, 2 a 8 anos. É o que prevê uma nova lei. O presidente Jair Bolsonaro tinha vetado a parte que previa punição para quem compartilhasse mentiras com finalidade eleitoral. O Congresso derrubou o veto, ou seja, agora encaminhar fake news sabendo que é fake pode dar cadeia. E, Jandira, antes de entrar nesse assunto, eu queria confirmar uma informação que a gente recebeu aqui. É verdade que você e o Olavo de Carvalho foram... O quê? Crush, rolou uma coisa? Imagina, nunca vi esse cara na minha A gente vida. recebi aqui no grupo de WhatsApp aqui. Tá doido. É fake news. É fake news. Ah, então tá bom. Meu Deus. Eu tenho mais bom gosto na vida. Mas você não seria enquadrado nessa lei, Tabet, por isso. Esse é o ponto. Essa questão de estar desviada. Então, Essa lei é contra a denunciação caluniosa em momento eleitoral. É outra história. Então, mas é isso que eu queria debater aqui, porque a gente fica nessa questão do que é ou do que não é fake news, do que é ou que não é. A gente, Maris, falando disso, né? Como é que a gente consegue diferenciar uma fake news de uma opinião? Porque se eu disser para você, se o Haddad ganhar, isso aqui vai virar uma Venezuela. Isso é uma Pode ser uma opinião. Quando é que essa opinião ela vira fake news? Então, assim, na minha opinião, é um pouco até difícil de estabelecer, a não ser se você usar elementos que formam uma notícia, dão cara de uma notícia com fonte, fazendo com que a pessoa que recebe isso se confunda, achando que aquilo realmente vem de uma fonte idônea. Tiveram vários como casos. aconteceu vários casos, eu acho que aí você pode estabelecer que é uma fake news. Agora, uma opinião... Porque veja o que acontece, por exemplo, hoje nos jornais. As pessoas não sabem diferenciar o que é uma notícia e o que é uma opinião. O que é um artigo de opinião, que é a coisa, por exemplo, que eu faço, que o Andreasa faz, de uma notícia que tem ali fonte, que tem dados, que tem pesquisa, que tem reportagem, que a pessoa que escreve não dá a sua opinião sobre aquele assunto e simplesmente informa. As pessoas já não sabem fazer essa diferenciação. Eu acho que na cabeça das pessoas vai ser também difícil entender o que é opinião e o que é uma fake news. Vocês lembram da eleição, o negócio da mamadeira, né? Da mamadeira de piroca. E a questão do kit gay, né? Sim. Absolutas invenções. E circulou, eu andava na rua, todo mundo me perguntava. Mas você algum dia viu aquilo? Você chegou na sua casa, essa notícia, da escola do seu filho? E Bom, Jair Bolsonaro foi para um jornal nacional com mostrar um livro que não era dizendo... daqui. Mas tudo isso veiculado com a estrutura de notícia. Sim. Isso é o que configura a tentativa de enganar, né, de desinformar, e não opinião. Eu acho fácil categorizar isso. Você acha? Eu só acho difícil... Não, peraí. Fácil para você, para mim. Não, Para o eleitor comum... Em termos legais... Você acha que é fácil? É fácil categorizar. O difícil é perseguir. Eu acho isso um processo de enxugamento de gelo. É enxugamento de O mais gelo. difícil é no WhatsApp. Mas é essa uma lei, relação muito esse privada. destaque que foi votado, que foi derrubado, que o veto foi derrubado, não trata disso. Aí também tem uma desinformação. Também a tem uma denunciação mentira. caluniosa com finalidade Porque eleitoral. o bolsonarismo mente. O que está ali é denunciação caluniosa em período eleitoral. Eu até acho muito difícil de pegar. Quer dizer, você tem que ser comprovado que você sabia que era mentira. Como é que você vai provar? Como é que você vai mostrar que o Tabet, ao divulgar um conteúdo falso contra alguém no período eleitoral, sabia que era falso? Então, mas, por exemplo, esses vídeos que são produzidos por youtubers, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro, que obviamente estão cheios de mentiras ali, que isso vai ser, pode ser caracterizado como fake news? Pode. Pode? Pode. Isso pode? Pode. Mas para o enquadramento Então já dessa pode lei, servir para alguma é coisa. processo eleitoral e a pessoa, uma coisa é o sujeito que criou esse conteúdo, né? Sim. O youtuber, no caso. Para ele tem uma legislação específica. Isso que se votou é você, Marilis, compartilhar isso. E, para tanto, você tem que ser provada como sabedora de que aquilo era falso. Como é que você vai provar isso? Difícil. Inócuo. Uma discussão inócua, mas que serve para desinformação, para Será que a gente não Mas está será que glamorizando a coisa? Porque, assim, não é só mentira. Porque virou... Essa coisa da fake news entrou numa loucura tão grande que é um fenômeno, é péssimo, né? A comunicação é um dínamo enlouquecido que a gente está
toda hora recebendo informação, distribuindo informação. Então, naturalmente, ia virar um agente protagonista desses processos eleitorais. Ok. Aí tem a mentira. A mentira ganha proporções gigantescas. Agora, tem a mentira da mentira. Porque tem político que tem uma notícia, uma denúncia contra ele, e ele fala, isso é fake news. Esse cara é mentiroso também, às vezes. E aí? Ele também vai ser processado? Quando tem uma verdade contra ele e ele fala que é fake news, e aí? O que acontece? O grande problema é que a internet virou um território complicado. Ele é um território, vamos dizer, aberto. É um território que também tem um controle financeiro pesado, né? Então, não é um território tão livre assim, né? E onde tudo pode acontecer. Eu só sei que nós não podemos entrar em 2020 como nós saímos em 2018. Onde tudo pode acontecer e você não tem controle sobre nada. Esse é o problema. Nós vamos entrar numa eleição para prefeito e vereador em 2020 sem nenhuma regra. Ou seja, esse é um problema. Nós estamos tentando trabalhar lá alguma coisa que dê impulsionamento. Vamos tirar o impulsionamento ou vamos manter o impulsionamento com determinadas regras? Porque o problema não é tanto o Facebook, não é tanto... É o WhatsApp. O WhatsApp é que você não tem como... É uma relação muito privada, né? É por ali que a coisa... Mas hoje você já tem como descobrir de onde saem as... Você pode impedir, talvez, o disparo por empresas, por cadastros. Isso talvez você possa ter um controle maior. Porque isso custa dinheiro e você pode, talvez, aí proibir o disparo por cadastro. Você acha que de alguma forma vai coibir? Cadastro de empresa, talvez você impeça uma... Mas isso é muito pequeno ainda. Dinheiro. Eu acho que isso não é o que faz a diferença. Mas faz também, porque é um volume de recursos. Mas você não acha que de alguma forma pode coibir os políticos que usam dessa... Acho que pode coibir, mas tem uma rede que ela é paralela e ela é especializada nisso. Que faz Steve Bannon é um negócio que flutua para além mesmo do controle do desejo do candidato, muitas vezes, né? Quer dizer... Não, eu estou aqui tentando entender como é que isso vai funcionar. Eu acho muito difícil. Eu acho que o nosso papel, né, e é um papel também, em certo sentido, de enxugar gelo, é estar atento para apontar permanentemente as mentiras. Denunciar. Mas a luta legislativa contra isso, eu acho impossível, acho perdida de partida. Não é fácil. E também a capacidade de triar. Eu vi uma pesquisa que o Brasil é um dos países que mais acredita em fake news. Sim. Porque, às vezes, é a capacidade de triar, é a capacidade de ter informação suficiente para a pessoa receber e dizer, não, peraí, isso aqui tem que apurar, porque isso aqui não pode ser verdade. E para isso, deputada, concorre o presidente da República, aí diretamente, ao investir diariamente na desqualificação da imprensa profissional. A desqualificação da imprensa tradicional faz acender aqueles desinformantes. Sim. Que usam a estrutura jornalística para comunicar. Então, nesse aspecto específico, a gente vê claramente o dedo digital do presidente da República. Não, semana passada, quando você tem a notícia de que algumas marcas suspenderam a compra de couro brasileiro, o presidente vai para a internet dizendo que aquilo é mentira, que não aconteceu. E depois a associação lá de couro foi lá e disse que não, que tinha sido suspenso mesmo. Só que assim... A palavra dele dizendo que aquilo era mentira da imprensa... Basta. E também tem assim, querendo fazer o advogado do diabo, eu não acredito realmente que o Bolsonaro seja esse gênio maquiavélico da comunicação. Eu acho que muitas vezes ele também fala sem saber. Então, muitas das coisas que saem da boca dele, por exemplo, o couro, pararam de importar couro brasileiro a 2 empresas. Não, isso não é verdade, não. Ele fala e depois alguém fala, não, falaram sim. Eu acho que as coisas acontecem hoje numa velocidade tão rápida que a gente também, às vezes, é pego de calça curta em alguns momentos. Eu não sei estou dizendo que é uma inocência dele, não, tá? Se ele é um grande gênio ou se ele é um grande mau caráter. Não é gênio, não é isso. Ele é alguém que tem uma capacidade intuitiva muito grande, inegável, e que sabe que tem, e aí eu não tenho como uma claque gigante. Que tem quem vai fazer o serviço. Não estou dizendo que ele está pagando. Assim, então, ele fala uma coisa, muitas vezes, porque é preciso dizer, muitas vezes, que o presidente mente.
A imprensa tem esse tabu também de falar que o sujeito mente. Mas eu mente acho que isso vem mudando. Acho que hoje em dia a imprensa já está falando. Ele sabe que aquilo que ele falar, ainda que seja falso, vai ter uma repercussão e vai chegar ao lugar que mantém ele vivo como um líder para um determinado extrato da sociedade. E esse é o jogo dele. Está dado e não vai mudar, não vai mudar. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, de quem conhece um pouco lá do parlamento. O Bolsonaro, ele é inconsequente. Ele é inconsequente. Ele tem irresponsabilidade nas coisas que faz e fala. Mas ele não tem, desculpe aqui, ele não tem inteligência para construir determinadas estratégias. Ele é ventríloco de quem constrói para ele. E quem constrói para ele? Pois é, ele tem um esquema atrás dele de pessoas que constroem isso e ele reproduz aquilo que mandam ele falar, tá certo? Ele não tem inteligência para juntar, às vezes, duas conexões de frase, tá certo? Então, ele é ventríloco. Mas você sabe quem é que está atrás dele? Ou você suspeita? Na comunicação dele tem um filho que escreve o Twitter dele, inclusive, que é um absurdo. O presidente da República, no Twitter oficial, tem o filho que escreve por ele. No Twitter oficial do presidente da República, um negócio inacreditável, né? E tem um esquema de comunicação contratado, que vocês sabem que na campanha funcionou, que ele agora, todo dia de manhã, acorda e fala algo que deve servir para pautar a política brasileira. 1, 2, 3, 4 coisas, 5 coisas, para que as pessoas se envolvam naquela polêmica o dia inteiro, coisa que nós estamos fugindo disso, inclusive. Nós não estamos mais nos deixando pautar pelas coisas que ele fala todo dia. Nós estamos são todas iscas. A pauta que importa. São iscas para ele continuar. Exatamente. Assim. E ele vai pautando. E nós estamos fugindo disso. O debate. E nós estamos fugindo disso. Agora, tem quem monte para ele ser o ventríloco das formulações dele. Olha, deputado, eu nem acho um absurdo que o filho dele use o Twitter dele. Porque oficial de presidente? Porque muitos parlamentares têm o Twitter terceirizado. O problema O problema é que o Twitter dele está sendo usado por uma pessoa que é menos equilibrada ainda do que ele, que é o filho. Né? Que, inclusive, deveria estar aqui no Rio de Janeiro fazendo o trabalho dele como vereador, mas que... Enfim, parece que tem outras preocupações a mais do que o cargo dele aqui no Rio. Despacha lá no Planalto. Pois é. Essa lei foi motivo de briga entre os deputados Eduardo Bolsonaro e o ex-bolsonarista Kim Kataguiri. Eduardo disse que Kim viabilizou a lei que cala quem não divulga fake news. Kim, da tribuna da Câmara, chamou Eduardo de rato, moleque e leãozinho de Twitter. E disse que, além de votar sem ler, o deputado Bolsonaro marca presença e vai embora. No Senado, o líder do partido do governo, o senador Major Olímpio, cobrou do Executivo o pagamento das bolsas do CNPq para mais de 80 mil pesquisadores. Jandira, o MBL e o PSL já fazem o trabalho de oposição por vocês? E às vezes a gente só fica assistindo, é ótimo, é divertido. Mas nesse caso o Kim está certo. Nesse caso, o deputado Kim Kataguiri está absolutamente certo. Sim, mas eu estou falando, são partidos que elegeram o presidente e que agora fazem o trabalho da oposição. Mas o MBL já se descolou do governo. Vai se descolando. Vai se descolando. E é interessante, porque tem pensamento ali, perceber como o MBL se movimenta para o centro também. Percebeu que esse lugar... É um lugar competitivo em 2022. Então, são sinais importantes de ser observados. Ali nada é por acaso, mas, de fato, às vezes a gente fica assistindo, porque eles próprios se matam ali, se batem e ficam desgastando o próprio governo. Fica até divertido, às vezes, a gente assistir as confusões entre eles. Mas não devia ser divertido. Mas às vezes não é possível. Quando a Joyce e a Carla Zambelli se matam ali, às vezes fica aí é engraçado. Mas eu digo assim... Aí é divertido. Chega aí, tá vendo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é porque eles foram tão sólidos na campanha e depois desmancham muito rápido, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe não existe solidez ideológica. Mas tem parlamentar sério? Tem parlamentar sério, qualificado, respeitável nesse chamado bloco, digamos, de apoio do governo? Tem alguém com quem a deputada Jandira Fegali conversa? Com vários. Converso com vários. Como é que é? Quem, por exemplo? Quem é sério, embora discordando? Nesse bloco de base do governo, eu converso com a Joyce. Ela, pelo menos, eu não concordo com nada do que ela diz, com nada do que ela pensa, mas eu consigo conversar com ela.
Consigo conversar com o Luiz Lima, que é do Rio de Janeiro, que é um deputado do PSL. O atleta. Consigo conversar até com o Hélio. E o Frota? Consigo conversar com o Frota, consigo conversar com todos. Eu não tenho nenhuma dificuldade pessoal com ninguém. Meu debate é no campo das ideias. O Frota está lá na Comissão de Cultura, onde eu estou também, eu presidi a Comissão de Cultura. Eu consigo conversar com todo mundo, eu não tenho dificuldade. Eu não consigo conversar com o Eduardo Bolsonaro, com esse eu não converso. Realmente não consigo. Mas eu consigo conversar com vários deles. O Hélio é o subtenente Hélio? O Hélio, chamado Hélio Bolsonaro? É. Que tal? É uma curiosidade... Não, é uma pessoa de bom trato, uma pessoa equilibrada, gentil. Ele é uma pessoa muito gentil, consigo conversar com ele. Ele está lá na Comissão de Relações Exteriores, inclusive. É uma pessoa de bom trato, com quem eu tenho conversas de bom nível. E nem sabe que é deputado, inclusive. Está lá... E por que é difícil conversar com o Eduardo Bolsonaro? Não, eu não consigo conversar. Aliás, eu nunca conversei com ele desde o outro mandato, antes do pai dele ser presidente. Porque ele é exatamente igual ao pai dele. Eu também não cumprimentava. Eu não cumprimento o próprio Bolsonaro há mais de 6 anos. Mas vem antes cá. dele pensar em ser candidato a presidente. Não teve... Porque não tem diálogo. Jandira, não teve um negócio que... aquele episódio que me fugiu aqui a memória, mas quando o Flávio Bolsonaro teve uma queda de pressão... Municipal, prefeito. Você foi lá ajudá-lo? Eu fui tentar atender, mas o pai dele não deixou. Disse que comunista não pegava no filho dele, não podia. 2016. Flávio Bolsonaro. Flávio. 2016. Foi 2016. Debate Ele passou Band, mal, né? eu que segurei, eu e Carlos Osório, que estava do outro lado do debate, nós seguramos para ele não cair. Eu vi que ele ia cair. E eu segurei, pedi para interromper o debate, fui atendê-lo, mas o pai dele disse que comunista não tocava no filho dele. Quer dizer, não gosta do filho, porque só tinha eu de médico, o filho dele passando mal e ele não deixou atender. Ah, mas eu também sou assim, não deixo o médico comunista encostar no filho. Pai que passa um vírus do sei lá o quê. Um vírus ideológico. Um vírus ideológico ali na hora. A gente nunca E sabe. aí ele levou o filho embora, que o filho passou mal mesmo. Inclusive teve diarreia na hora, saiu de lá todo. Que Foi. Olha aí, Isso é um furo de É um reportagem. furo de reportagem. Saiu de lá todo... Mas é triste embora. você Fico com pena ver da que situação. Não Eu também. vejo só ninguém. Claro, nem Não, eu. e Eu tentei atendê-lo sinceramente. Não, e é triste você Ele agradeceu ver depois, isso. não agradeceu? A mim, pessoalmente, não. Talvez em rede social. A mim, Eu não. não lembro, realmente não me lembro. Olha A que mim, não. Ele ponto foi chegar. embora, ele Uma nem conseguiu pessoa participar passa do mal, debate. você tem um médico do lado e você impede por questões... Ele é uma preferiu coisa o tão filho irracional. passar mal, morrer, do que eu atender. É nesse nível de polarização ideológica que ele Isso chega. é muito triste. Ele não deixou. O debate, isso é... Eu, inclusive, disse para Mostra o ele, quanto pelo é amor de triste. Deus. E vem mais campanha por aí, né? A campanha eleitoral de 2020 depois de 2022. A loucura, a gente já está falando disso aqui agora, né? Mas a disputa que a gente até mencionou Ele aqui... ainda disse, você amarelou, faz flexão 01. Foi assim. Eu lembro dele ter falado Ele isso. ainda ficou revoltado que o filho passou mal. Disse que ele amarelou, flexão 01. Ele ainda gritava no intervalo. A gente estava falando sobre você subir no palanque do Dória ou do Luciano Huck, né? A disputa entre Bolsonaro e o Dória aumentou essa semana. A live presidencial de quinta-feira, Bolsonaro atacou o governador de São Paulo e o apresentador da Rede Globo. Roda aí, Bia. Olha a caixa preta do BNDES aparecendo. Já apareceu aquela galerinha da compra de aviões com 3,5% ao ano. Quer comprar um avião, quer 20 milhões emprestado, 3% ao ano? Que teta, hein? Que teta, hein? Que esse Luciano Huck? Que teta, hein? Eu sou o último capítulo do caos. Faz parte do capítulo. Não foi legal a compra, reconheço, mas, poxa, só para peixe. João Dória também comprou. João Dória comprou também, Dória? Comprou também. Você explica isso aí. Só peixe. Amigão do Lula, da Dilma. E depois pesa de... Eu vejo o Dória falando, né, de vez em quando, né? Minha bandeira jamais será vermelha. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira, né? Quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaço e o martelo ali. Sem problema nenhum, né? Tá ok? Valeu! Gente, sinceramente, Eu acho inacreditável. inacreditável. Não, tem um componente... Cara, isso... Não, gente, é o tiozão do pavê. Não, mas não é. Tá É na que mesa esse do Iru Natal no fim falando. é tipo um personagem. Não dá pra escrever. Se eu escrevesse uma sketch dessa na reunião de roteiro do Porta dos Fundos, o personagem ia falar assim: não, tá exagerando, cara. Não ia ter. Não, tira o Iru, mas não, tá aí, ó. Funciona, gente. A internet foi a loucura com esse Yuhu que ele fez aí. É porque pega na veia do negócio do BNDES, né? É até questionável o programa.
mas era um programa legal que tinha um objetivo, que era estimular a venda da Embraer. Exatamente. Tinha uma ideia, né? Foi usado para ajudar legalmente. O consumidor. Então, o presidente pega isso porque ele considera, e esse é o ponto central do bolsonarismo, ele considera todo o financiamento estatal mamata. Isso serve para a cultura, isso serve para a indústria. Não, todo o financiamento estatal que não seja para ele ou para os chegados dele. É? Sim. Ele não enxerga isso como uma política. E mais uma vez, a gente pode entrar aqui e dizer se é bom, se é ruim, se deve fazer ou não. Deve fazer ou não, as linhas de financiamento do BNDES, que é o que elas... Mas ele coloca isso como se fosse uma coisa que está privilegiando aquelas pessoas e tal, e não a Embraer. Porque a linha foi criada não para o Luciano Huck e para o Dória. A linha foi criada para a Embraer. Sim. Para você fomentar. E isso acontece no mundo inteiro nas agências de fomento. Olha, os caras estão pagando. Os caras estão pagando. Mas ele se aproveita disso, inclusive, para mirar em duas pessoas que são prováveis candidatos em 2022 e jogar em cima uma pecha de aproveitador, de mamador do governo. Eu acho que o que movimentou... isso. Ele foi... disputa, claro. Associou o Luciano Huck, a Lula e a Dilma, que é uma associação, eu não sei, me parece impossível. Amigão do Lula e da Dilma, aí empurra o cara para um lugar. Então, isso tudo pensado, gente. Isso calculado. Por isso que eu digo, esse não é um raciocínio dele. Depois do vídeo, ele é Dória capaz de fazer um raciocínio lógico. É isso que depois do vídeo, Dória e Luciano Huck disseram que não tem nada de ilegal no empréstimo e o Dória completou dizendo que nunca mamei na teta de ninguém. Jandira ficou chateada que o Bolsonaro revelou seu mais novo companheiro de partido aí? Quem? Que companheiro? O Dória. Luciano Huck. Meu companheiro. Mais 2 comunistas aí pra você. Mas, aliás, ele disse que a Globo é de comunista, que o Andreas é comunista. Todo mundo é comunista. O caso todo mundo. Eu já fui chamando ele tudo é comunista. Né? Então, é bom, porque aí o anticomunismo, a luta contra essa polarização é para todos nós. Amplia a nossa batalha. É isso. Então tá bom. Gente, muito obrigado para você que acompanhou o programa até agora. Espero que tenha gostado. E segunda que vem a gente volta com mais uma segunda chamada aqui na companhia dessas pessoas maravilhosas e de algum outro convidado que eu não sei quem vai ser, mas que espero que não discuta tão veementemente a Previdência com a Mara Luque. Não, eu adoro. Tá tranquilo. Isso é bom, esquenta. Não, mas é porque eu acho que é um debate. Vai continuar o debate. Elas vão voltar a falar disso. Eu já fui chamada de comunista quando eu vim... Hoje você, porque eu tô de branco. Tchau, gente. Acabou. O dia que eu tava tchau. de macacão vermelho, comentário no...